Olá, estamos aqui de volta para a terceira parte e última da nossa quinta e última videoaula. Essa videoaula é uma videoaula de revisão. Na primeira parte a gente reviu aí conceitos importantes, né, da programação. Na segunda parte a gente viu aí os comandos de entrada e saída de dados, mais o comando SI. E nessa terceira parte a gente vai ver as estruturas de repetição. O que são estruturas de repetição? Em muitas situações, e um algoritmo para programar essa situação, ele necessita repetir um conjunto de ações ou um conjunto de comandos várias vezes. Esse conjunto de comandos são os mesmos. Por exemplo, eu estou no meio da rua fazendo uma pesquisa e eu pergunto para a pessoa qual que é o seu nome, sua idade e seu sexo. Aí eu registro no sistema. Qual que é o seu nome, sua idade e seu sexo? Eu registro no sistema. Isso é um conjunto, são 3 comandos que eu repito várias vezes, né? Ou uma outra situação, você está em uma sala de aula, você quer calcular a média das idades dos alunos, você vai perguntando a idade de cada aluno, você vai perguntando repetidas vezes. Então, tem conjuntos de comandos que se repetem várias vezes, a gente precisa então lançar a mão de uma estrutura de repetição, porque senão, igual a gente vai ver aqui algum exemplo, o nosso programa fica muito extenso, porque eu teria que repetir os comandos várias vezes, ok? Normalmente, esse conjunto de repetições, né, eu estou citando isso aqui, esse conjunto de repetições, ele pode ter o seu número definido, né, de vezes. Por exemplo, eu estou numa sala de aula, sei que tem 50 alunos, então, se eu for calcular a média das idades, são 50 alunos, são 50 repetições que eu vou fazer, perguntando a idade de cada um, depois, na hora de calcular a média, é a soma dividida por 50. Então, é um número definido de repetições. Quando a gente tem esse número definido de repetições, a gente usa o comando para. Mas na maioria das outras situações, o número de repetições é indefinido. Igual o primeiro exemplo que eu citei. Eu vou lá para a Praça 7, aqui de Belo Horizonte, paro lá, vou perguntando os alunos e eu determino, eu vou ficar aqui 3 horas. Agora, quantas pessoas que eu vou perguntar que eu vou fazer a pesquisa? Eu não tenho ideia. Podem ser várias pessoas. Ou, por exemplo, eu chego igual o exemplo que eu dei, eu chego num tribunal, né, eu vou fazer uma pesquisa com os desembargadores. Quantos desembargadores que tem? Não sei. Mas eu vou passando lá pelas salas, se eu achar um desembargador, eu faço uma pesquisa. Agora, quantas vezes eu vou pesquisar? Não sei. Então, é um número indefinido de repetições. Aí, nesse caso, eu posso usar e devo usar os comandos enquanto ou repita. Então, são esses 3 comandos que a gente vai ver aqui agora, que a gente vai rever em detalhes, ok? O comando para, como eu informei, ele sempre vai ser utilizado quando o número de repetições é definido. São 50 alunos, são 1000 cidades a serem pesquisadas, são 25 meses de produção de trigo. Então, assim, eu tenho o número de repetições definida, eu uso o comando para, ok? Vocês observem pela sintaxe do comando para, ele obriga a declaração de uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar ela é do tipo inteiro. Mesmo que eu não utilize essa variável auxiliar dentro do meu comando para, ela é obrigatória, eu tenho que declarar ela. E é ela, na verdade, que determina o número de repetições, aliada aos valores contidos nos parâmetros valor inicial e valor final. Também com o passo valor, que normalmente é 1. A gente normalmente, isso é opcional utilizar, né? Mas existe até uma continha que a gente faz para saber quantas repetições vão acontecer. Mas em resumo, os comandos que estão dentro do comando para são os comandos que vão ser executados N vezes. Quantas vezes? A gente vai ver na sequência. Então, existe uma forma para calcular o número de repetições. É o valor final, o parâmetro valor final, menos o valor inicial, mais 1. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Observem que aqui o valor inicial é 1, o valor final é 50, então o número de repetições vai ser 50. Nesse segundo exemplo, apesar do valor final e o valor inicial serem diferentes do exemplo anterior, o número de repetições continua 50. Porque eles têm que seguir essa fórmula aqui de repetições, tá? Inclusive, vários alunos questionam, mas por que tem esses parâmetros, valor inicial e valor final? Eu poderia simplesmente colocar o valor inicial com 1
e o valor final sendo o número de repetições. Sim, na maioria das vezes, quando a gente usa o para, a gente coloca o valor inicial fixo em 1 e o valor final fica sendo sempre o número de repetições. A gente normalmente faz isso. Tá? E aí a gente trabalha com o para com repetições definidas. Tranquilo, é um uso muito comum do para. Mas existem algumas situações, como esse exemplo aqui, que eu preciso gerar valores dentro de um limite diferente entre 1 e alguma coisa. Por exemplo, aqui eu estou gerando valores entre 20 e 69. Vocês vão ver mais para frente que a variável auxiliar do comando para, ela vai assumindo esses valores. Ela começa com o valor 20, depois vai 21, 22, 23, 29, 69, ou seja, todos esses valores que ela assume ao longo das repetições é que geram as repetições. Então, de 20 até 69, a variável AUX vai assumir 50 valores diferentes. 20, 21, 22 até o 69, ok? Olha um exemplo. Faça um algoritmo que calcule as massas corporais de 5 pessoas com os pesos individuais de cada uma sendo informados pelo usuário. A cada peso informado deverá ser calculada e impressa a massa. Todo mundo conhece o peso, né? O peso tá ligado à força gravitacional do planeta que você está, né? Inclusive a aceleração da gravidade é 9,8. Mas e a massa? A massa da gente é a mesma aqui, lá em Marte ou qualquer outro planeta. O que varia é o peso e a aceleração da gravidade, né? Mas vamos supor que eu quero calcular a massa corporal de várias pessoas, de 5 pessoas, aqui na Terra. Então a fórmula é essa, ok? Bom, se eu fosse calcular para uma pessoa, o algoritmo está aqui, ó. Isso aqui é para uma pessoa. Então veja, eu entro com o peso, calculo a massa e imprimo a massa calculada. Isso aqui é para uma. Se eu tiver que rodar para uma segunda pessoa, eu tenho que rodar o meu programa de novo. Se eu tiver que rodar para uma terceira pessoa, eu teria que rodar meu programa de novo. Bom, tem uma forma de fazer sem eu precisar rodar o programa várias vezes, né, que são esses comandos aí. O que eu faço? Eu repito esses comandos quantas vezes forem necessárias. São as mesmas variáveis, mas os comandos se repetindo várias vezes. Isso não é legal. Aqui nós estamos falando, né, nós mostramos aqui 3, mas o algoritmo precisa de 5. A gente teria que fazer repetir esses comandos 5 vezes. Quer dizer, imagina se você estiver trabalhando com 100 pessoas, com 1000 pessoas. Inviável. Então o que a gente faz? Nós vamos pegar esse conjunto de 4 comandos, simplesmente colocar eles dentro de um comando para. Gente, simples assim. Eu peguei os 4 comandos que são iguais para ambas as repetições e coloquei eles dentro de um para. Observem que eu fixei o valor inicial em 1 e o valor final ficou sendo exatamente o número de repetições. Então eu estou fazendo de 1 até 5, 5 cálculos de massa corporal de 5 pessoas, né? Agora, vamos supor que fossem 1000. A única coisa que eu teria que fazer aqui é mudar de 5 para 1000. Muito simples. O programa continua do mesmo tamanho, ok? Então o comando para, ele é utilizado para fazer repetições de uma forma simples quando o número de repetições é fixo, né? Eu sei, quando eu crio o meu algoritmo, quantas repetições que eu posso fazer. Inclusive, gente, nós podemos até parametrizar esse valor final, esse 5. Eu posso colocar uma variável, a gente viu isso lá para trás, né? Na antepenúltima videoaula. A gente pode colocar uma variável e solicitar ao usuário antes do para. Usuário, quantas repetições acontecerão? Aí o usuário informa e a gente coloca na variável que a gente vai substituir ali no lugar do 5, ok? Bom, junto com o comando para, a gente pode usar contadores. Ou, não é só o comando para, junto com as estruturas de repetição, nós podemos usar contadores. Normalmente, os contadores, gente, são variáveis do tipo inteiro, utilizadas para contar a ocorrência de alguma situação diferente naquele grupo de dados pesquisado. Então, por exemplo, eu vou para a rua, vou perguntar o nome, a idade, o sexo da pessoa, das pessoas que eu pesquisar. Vamos supor que eu pesquisei lá 1000 pessoas e eu quero saber dessas 1000 pessoas quantos que são mulheres, ou quantos que têm idade entre 40 e 50 anos, ou quantos homens acima de 80 participaram da minha pesquisa.
Então, daquela população pesquisada, eu estou querendo saber, eu estou querendo contar uma situação especial. Observem que eu estou fazendo uma contagem. Então, para isso, a gente usa os contadores. Então, um contador é uma variável simples, do tipo inteira, usada para fazer contagem. Tá? Normalmente, ela é incrementada do valor 1, é claro, né? Perguntei a uma pessoa, qual é o seu sexo? A pessoa fala, eu sou mulher. Opa, encontrei mais uma mulher. Qual que é a sua idade? Eu tenho 90. Opa, encontrei mais uma pessoa com mais de 80 anos. Então o contador, a sintaxe do contador vai ser sempre contador recebe contador mais um. Contador recebe, né, o comando de atribuição, contador mais um. Não é mais 2, nem mais 3. Sabe um exemplo típico disso? O programinha que roda na urna eleitoral. Você vai lá, deposita o seu voto. Quando você deposita o seu voto para o seu candidato, o contador de votos do seu candidato recebe mais um voto? Claro. Vai receber mais 10? Opa, é fraude eleitoral. Então ele recebe sempre mais um, correto? Então esse é um exemplo assim que a gente não esquece. Então contador é sempre contador, recebe contador mais um. E eles são utilizados para contar situações especiais, ok? Então normalmente eles são utilizados dentro de estruturas condicionais, porque aí eu vou fazer um teste. Se aquela condição especial aconteceu, então eu faço a contagem, né? Então aqui nós temos exemplos, né, de contadores. O nome da variável contador, você que escolhe, seguindo aquelas regras de variáveis, né? Então aqui eu tenho aqui 3 exemplos de contadores. Lógico que um algoritmo você pode ter quantos contadores forem as situações especiais que você quer pesquisar. Você imagina o programinha da urna eleitoral, uma eleição de vereadores, nós temos 15 mil candidatos, nós vamos ter 15 mil contadores, porque é um contador para cada candidato. Aqui nós temos um exemplo, observe, a variável contador declarada como inteiro, aí depois ela é zerada, isso é muito importante, é super importante que a gente zere o contador antes de iniciar a contagem, então zerar o contador antes do para, aí dentro do para, né, dentro do se, observem lá, o se está testando se o sexo que eu acabei de digitar é F, feminino. Se for F, eu faço a contagem. E se não for F, não me interessa. Então observem que a contagem está sendo feita quando aquela condição especial na população que eu pesquisei ali apareceu. É tão especial, né, que normalmente 50% de homens, 50%, mas quantas mulheres, né? Eu estou pesquisando aqui numa população de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, quantas que são mulheres? E para finalizar, eu imprimi o contador, ok? Então quando a gente trabalha com contador, gente, é essa estrutura aí, ó. Declaro um contador como inteiro, zero o contador, faço a contagem, contador recebe contador mais um dentro de um se, e depois do fim para, importante, hein? Depois do fim para, depois da estrutura de repetição, o que eu faço? A impressão do contador. A impressão do contador nunca fica dentro da estrutura de repetição, porque eu só quero saber quantas mulheres depois que eu contar tudo. Não me interessa o subtotal, eu quero saber o total final, né? E a contagem, a mesma coisa, tem que ficar dentro do para, porque a cada repetição eu quero fazer uma contagem, ok? E somatórios. Somatório, gente, também é uma outra coisa que a gente usa muito com expressões, com estruturas de repetição. Porque, da mesma forma que contador, na verdade, somatórios, contadores é um subproduto de somatórios. Os somatórios, você quer fazer o somatório de alguma grandeza, de alguma variável, de algum dado. Por exemplo, para calcular a média de idade dos alunos, eu preciso somar as idades. Para calcular quanto que uma empresa vai pagar numa folha de pagamento, ela precisa somar os líquidos de cada funcionário. Para calcular, por exemplo, a produção de leite das fazendas do estado de Minas Gerais, ela precisa somar a produção de leite de cada fazenda para ter a produção total do estado de Minas, né? Então, o somatório ele tem várias aplicações. Normalmente é uma variável, né? Claro. E detalhe, ela pode ser inteira, ela pode ser real. Por quê? Porque se eu fizer o somatório de uma variável inteira, a variável somatório tem que ser inteiro. Mas se eu fizer o somatório de uma variável real, estou somando, por exemplo, valor monetário,
a variável soma tem que ser real. Diferente de contador. Contador sempre é inteiro, né? Porque a gente está sempre somando mais um. Mas somatório depende da variável que ela vai somar, né? Ela é incrementada por uma variável, ou seja, um valor variável, não é por mais um, ok? E a gente usa sempre essa estrutura. Soma, recebe, soma mais a variável. Que variável? Idade, produção de leite, valor líquido, depende da variável. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Nós temos aqui vários exemplos. De novo, a variável somatório, da mesma forma que a variável contador, o nome você que escolhe, e é muito legal você dar um nome para a variável que realmente signifique o dado que ela vai guardar. Ah, é somatório de idade? Soma idade. É total de custo? Total. É o somatório de notas? Soma notas. Então escolha um nome decente, ok? Aqui nós temos um exemplo. Observem que a gente declara a variável, eu estou declarando a variável soma como inteiro, porque eu vou fazer o somatório de idade, e idade também é inteiro, né? Da mesma forma que contadores, eu tenho que zerar os somatórios antes do para, isso é super importante, porque senão vai começar com valor aleatório, então eu comecei zerando, né? E dentro do para eu fiz o somatório, soma, recebe, soma. Observem que o somatório, nesse caso, ele não está dentro do si, diferente do contador, que normalmente fica. Porque nesse caso, eu estou querendo fazer o somatório de todas as idades lidas. Todas as idades lidas vão ser somadas. Então eu não preciso colocar dentro do si. Se eu quisesse fazer o somatório de valores de idades superiores a 80, aí eu ponho dentro do si. Mas nesse caso, eu estou fazendo o somatório de todas as idades. E no finalzinho, eu estou usando essa variável soma para calcular a média das idades. E aí uma outra coisa super importante. Vou calcular a média uma única vez, quando eu tiver o somatório pronto. Quando é que isso acontece? Ao término do para. Então, depois do fim para, eu coloco o cálculo da média. A gente nunca faz cálculo de média dentro da estrutura de repetição, sempre fora. Ok? E aí a gente faz a impressão. Então observem que o padrão de uso de somatório é muito parecido com o de contador. E também, da mesma forma, eu posso ter quantos somatórios forem necessários dentro de um algoritmo. A variável auxiliar. Detalhe, muitos alunos também, quando trabalham com comando para, questionam, para que essa variável auxiliar? Por que dela? Na maioria das vezes, a gente não usa ela para nada. Mas em muitas aplicações, em aplicações muito interessantes, que ajudam a gente a gerar uma tabela de dados ou outras coisas mais, a gente lança a mão do conteúdo da variável auxiliar. O que eu estou querendo dizer? A variável auxiliar, como aqui está sendo dito, ela vai assumindo valores ao longo das repetições, começando, são valores inteiros, né? Começando do valor inicial até o valor final. E a quantidade de valores que a variável auxiliar vai assumindo ao longo das repetições vai dar exatamente o número de repetições. E mais interessante e até legal, esses valores podem ser utilizados dentro do para, né? Ou seja, olha o exemplo. Olha lá. Vamos entender aqui esse exemplo. Nós temos aqui o valor, a variável auxiliar de nome x, o valor inicial é menos 100, o valor final é 100. Então a variável x, variável auxiliar x, vai variar. O primeiro valor dela, menos 100. Aí acontece uma repetição. O segundo valor dela, menos 101. Desculpa, menos 99. Faz outra repetição. Próximo valor, menos 98, porque vai crescendo, até o 100. Né? Agora, observem que a variável auxiliar aqui dentro do para está sendo usado para calcular o valor da função, uma função de segundo grau. Estão vendo ali? Ó? Olha lá, x elevado a 2 mais 2vx menos 4. Que x que é esse? É a própria variável auxiliar. Então, à medida que o para vai sofrendo as repetições, a variável auxiliar vai assumindo seus novos valores, esses valores vão sendo utilizados aqui. Ou seja, esse meu programinha, ele vai dar como resultado pontos do plano cartesiano para eu plotar essa curva, a curva dessa função. Ele está dando o valor de x e o valor de y. Então ele vai colocando desde o menos 100 até o 100. Eu vou criando os pontos, eu vou fazendo a plotagem, depois é só unir esses pontos, eu tenho lá a curva da minha figura, o gráfico da minha figura. Ok? Então isso aqui é uma aplicação muito típica,
né, de uso dos valores da variável auxiliar. Muito interessante. Comando enquanto. Gente, o comando enquanto, ele também é uma estrutura de repetição. É usado quando eu quero repetir um conjunto de comandos, da mesma forma que o para. Porém, como foi dito lá no início, ele deve ser utilizado quando o conjunto de repetições é indefinido. Eu não sei quantas repetições. Aquilo que eu falei, eu vou lá para a Praça 7, vou pesquisar durante 3 horas um monte de pessoas. Mas quantas? Não sei. É durante 3 horas. Aí eu vou para a porta da minha escola, vou fazer uma pesquisa com os alunos que estiverem saindo da escola. Quantos alunos? Não sei. Eu estou numa sala de aula grande, não contei, não fiz chamada, mas eu quero fazer uma pesquisa. Quantos alunos tem? Não sei. Então eu uso o comando enquanto. Também uso o comando repita, que a gente vai ver na sequência. Ok? A sintaxe do comando enquanto, ela está colocada aí. Observem que ela lança a mão de uma condição, de uma expressão booleana, cujo resultado é verdadeiro ou falso, o computador faz essa análise. Essa expressão booleana, essa condição é colocada no início do enquanto, está colocada aí. E o que vai acontecer? As repetições vão acontecer enquanto essa condição colocada no cabeçalho do comando esteja verdadeira. Então, ela é verdadeira? Uma nova repetição acontece. Ela é verdadeira? Uma nova repetição acontece. Opa, ela se tornou falsa. Sai fora. Então, os comandos dentro do enquanto vão sendo executados tantas e tantas vezes enquanto a condição colocada no enquanto esteja verdadeira. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, né? Observem que a condição colocada no enquanto é um contador. Esse contador, ele é inicializado com 0. Então, observe como ele é 0, ele é menor ou igual a 5, vai acontecer uma primeira repetição. Aí aqui está calculando a altura, uma altura previamente inicializada pelo usuário. O usuário dá o valor inicial da altura e da largura. Aí o computador vai calcular a área, vai imprimir essa área e vai fazer uma nova contagem. O contador valia 0, passa a valer 1, continua sendo menor ou igual a 5 e isso vai acontecendo. A partir do momento que o contador fez com que a condição colocada no cabeçalho se tornasse falsa, ou seja, ele apareceu com o valor acima de 5, aí o enquanto para de repetir e o programa, no caso aqui, vai ser encerrado. Tá? Nesse caso, esse é um belo exemplo de uma estrutura de repetição definida. Uai, Ricardo, mas você não falou que o enquanto era para usar em situações indefinidas? Sim, e eu vou mostrar na sequência. Mas o enquanto também pode ser utilizado dessa forma em substituição ao para. Mas eu sempre falo com os meus alunos, vale a pena usar o para. Esse segundo exemplo já é um exemplo que realmente a gente só consegue fazer usando o enquanto ou até o repita, que a gente vai ver na sequência. Tá? Não dá para usar o para. Por quê? Observem que a condição de parada do enquanto, né, aquela condição colocada lá no cabeçalho, ela está ligada à informação que o usuário digita. Olha lá, informe o número inteiro, leia número. Então, dependendo da informação que o usuário digitar inicialmente, pode ser que essa condição fique ou não verdadeira. Mas é claro, o usuário inicialmente vai digitar um valor que torne essa condição verdadeira. Aí vai entrar dentro do algoritmo, aqui ele está imprimindo uma mensagem se o número digitado é par ou ímpar, né? Mas no finalzinho do enquanto é feita uma nova leitura. Gente, essa é a estrutura do enquanto, quando os dados são indefinidos, eu não sei quantos. Eu tenho que ter a leitura do dado que compõe a condição de parada antes do enquanto e eu tenho que ter a leitura do dado que compõe a condição de parada dentro do enquanto imediatamente antes do fim enquanto. Então ele está aqui no fim enquanto para dar sequência às repetições e ele está lá no início para iniciar as repetições. Então essa é a estrutura de uso do comando enquanto, ok? Bom, e o comando repita? O comando repita, gente, ele assim, tem gente que gosta muito de usar o enquanto, tem gente que gosta de usar o repita, mas o comando repita, ele funciona muito parecido com o enquanto. O detalhe
é que a condição que vai determinar se as repetições serão interrompidas ou não, ela é colocada lá no cabeçalho, desculpa, no rodapé. Observem que está lá embaixo, ó. Tá vendo lá, ó? Uma expressão booleana. Não fica no cabeçalho, diferente do enquanto. Significa que pelo menos uma repetição vai acontecer dentro do repita. Esses comandos dentro do repita vão ser executados pelo menos uma vez. E aí lá no finalzinho eu testo, essa condição é verdadeira ou falsa. E ao contrário do enquanto, se essa condição se tornar verdadeira, o conjunto de repetições, as repetições são interrompidas. Lá no enquanto a condição é verdadeira, as repetições acontecem. Aqui no repita, a hora que a condição se tornar verdadeira, as repetições são interrompidas. Então nós temos aqui um exemplo, né, de um programa que está fazendo somatório. Observem que eu determinei, o algoritmo está determinando que o fim das repetições vai acontecer quando a variável número for igual a zero. E observem que a variável número ela está sendo informada pelo usuário, então quem vai determinar a hora de parar é o usuário, né? Então nós temos aqui um número igual a zero, e à medida que o usuário vai digitando números, esses números vão sendo somados, né? E no finalzinho, o usuário digitou zero, o zero vai ser somado, mas ele não faz diferença, e aí eu interrompo a repetição e eu imprimo o valor da soma. Um programinha simples para calcular somas de números. Lembrando que a variável soma ela tem que ser zerada antes do repita, incrementada dentro do repita e impressa depois do até, ou seja, depois da estrutura de repetição. E a gente tem esse exemplo. Esse exemplo ele é interessante, gente, porque, observe, esse algoritmo, na verdade, ele quer calcular a média aritmética dos números lidos. Todo mundo sabe que a média aritmética é a soma dividido pela quantidade de números lidos. Soma dividido pela quantidade. Porém, quando eu não sei qual que é a quantidade, eu tenho que lançar a mão de um contador. Foi o que a gente fez aqui. Então nós lançamos mão, né? E aqui a gente vai ver que isso aqui está incorreto. Nós lançamos mão de um contador, né? Tem aqui os contadores, os somatórios. Nós temos aqui o somatório e o contador. Só que isso aqui não está legal. Tem um erro. Lembra que eu falei dos erros de lógica? Tem um erro de lógica nesse programa. Sabe por quê? Apesar do enunciado desse programa não estar aqui, observem que a condição de parada é o usuário digitar -1. E o -1, na verdade, é um flag. Lembra dos flags? O -1 é um flag, é uma condição de parada determinada, porém, ela não deve entrar nos cálculos, porque é simplesmente para interromper a repetição. Nesse caso, vocês podem observar que o flag, quando o usuário digitar o -1, o -1 vai ser somado e o -1 vai ser contado e vai interferir no cálculo da média. O que a gente tem que fazer? Lançar a mão do se. Esse se colocado aqui dentro, gente, que testa a condição de parada, eu falei na videoaula passada, ele é quase que obrigatório, ele é quase que parte integrante da sintaxe do comando repita. Porque é ele que faz a exclusão do flag que não existe. Quando eu falo flag que não existe, porque o -1 é um valor criado simplesmente para interromper a repetição, mas ele não deve interferir nos cálculos. Então observem do jeito que está o exercício, a hora que o usuário digitar o -1, imediatamente eu faço o teste. O número digitado é diferente de -1? Se for diferente, quer dizer que é um número para ser somado. Então ele vai ser somado e contado. E acontece uma nova repetição. Mas se o número digitado for -1, aí essa condição aqui se torna falsa e eu vou direto lá para o até. E aí a condição do até é verdadeira, eu cheguei na condição de parada, eu interrompo a repetição e calculo a média. E claro, o -1 não entrou, não foi feito o somatório dele, nem foi feita a contagem dele. Então, voltando ao slide anterior, porque isso aqui é super importante, aqui eu considero incorreto porque o -1 entrou nos cálculos. O que eu tenho que fazer para resolver? Colocar o se exatamente para pular, né, para o algoritmo pular esses dois comandos, o somatório e o contador, quando for o -1. Ok? Bom, a gente está chegando aqui ao fim da quinta videoaula. Nessa videoaula a gente reviu aí
uma série de conceitos importantes, né, que a gente estudou ao longo das demais outras 4 videoaulas. A gente reviu aí, além dos conceitos importantes de programação, entender o que é um dado, uma variável, né, o que é um algoritmo, um programa-fonte. A gente viu também o que é o comando de atribuição, como é que ele funciona. A gente viu o comando de entrada de dados, o leia. A gente viu os comandos de saída, escreva e leia. Desculpa, escreva e escreval. Nós vimos a estrutura de decisão representada pelo comando se. Nós vimos aqui o comando de repetição, né? São 3, o para, enquanto e o leia. E claro, né, gente, eu espero que essa revisão tenha ajudado bastante vocês a rever esses conceitos importantes. Eu, inclusive, sugiro que vocês façam de forma exaustiva os exercícios que estão no ambiente virtual de aprendizagem. São muitos exercícios de diversos tipos, desde os mais simples aos mais complexos, para que vocês tenham a certeza de fazer uma boa avaliação, que é uma das coisas mais importantes aqui da nossa disciplina. Para isso, nós utilizamos essas referências e, no mais, quero agradecer a paciência de vocês, esperando encontrá-los aí numa próxima disciplina. Muito obrigado, até lá!